Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, segunda edição, e a gente está aqui para falar de Fluminense. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que a gente vai falar sobre Soteldo e algumas outras informações de Fluminense. Está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, e pedindo a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixa o like para ajudar esse conteúdo a crescer. Dá uma hypada também nesse vídeo, se você puder, é só arrastar o comentário para o lado aí, clicar em hypar, pode dar um hype gratuito e nos ajuda muito, beleza, galera? Então, a gente vai falar aí sobre Soteldo, as últimas informações sobre Soteldo, mas antes de mais nada, eu queria também já começar aqui com duas outras notícias, uma não muito legal, que é essa que a gente vai colocar aí na tela aí, que a Justiça do Rio de Janeiro manteve a suspensão da torcida organizada do Fluminense. Eles estão falando da Young Flu, né? E está dizendo aqui, ó, de acordo com a decisão judicial proferida nessa sexta-feira, o juizado do torcedor e das grandes eventos no Rio de Janeiro, a torcida Young Flu do Fluminense ficará mais um ano longe dos estádios. O afastamento inicial se deu por conta do envolvimento de membros da organizada em confronto com torcedores vascaínos antes do clássico do Campeonato Carioca de 2019. Vai falando que o aumento da punição atendeu o pedido do Ministério Público, que anexou o ofício do Batalhão Especializado de Policiamento BEP, que relatam retirados descumprimentos da sentença de agosto de 19. A Young Flu teve prazo para se manifestar, mas ficou inerte. A decisão vale para todo o território nacional. Aí já é complicado, né? Porque antes era só no Rio de Janeiro. Mas está dizendo que vale para todo o território nacional. Estranho, estranhíssimo isso daí. A contagem do novo prazo é retroativa, começando 16 de março de 2025, data da última violação da decisão. Além desta, o BEP reportou em 28 de abril e 23 de junho de 2024, integrantes da referida torcida envolveram-se em atos de violência, tumulto, confusão e confrontos, havendo inclusive identificação de parte dos envolvidos, conforme a juíza Renata Guarino Martins. A ação civil pública é uma ferramenta legal que visa a proteção da sociedade por meio da defesa de direitos e interesses coletivos e difusos, ou seja, que abrange uma coletividade determinada ou indeterminada. Neste caso, foi proposta pelo MP. Manifestação da Young Flu, por meio das redes sociais, a torcida organizada emitiu um comunicado afirmando que seguem os trâmites jurídicos de adesão ao termo de ajustamento de conduta, objetivando a liberação da Young nos estádios. Veja abaixo a publicação, está aqui a publicação. A minha opinião rápida é sobre isso daí. Eu vou voltar a falar o que eu sempre falo aqui. A Constituição de 88 ela é interpretada conforme a vontade de pessoas, né? Às vezes pessoas investidas de poder, às vezes pessoas que não estão investidas de poder, mas quem tem poder é quem está investido de poder e acaba decidindo o que se fazer, né? Eu prefiro ficar aqui com o que diz o conteúdo da própria Carta Magna, que diz que a pena não pode passar da pessoa do apenado, né? E que as pessoas que cometem isso têm que ser identificadas e presas, como determina a própria Constituição, e jamais uma outra pessoa pode ser punida pelo ato de uma outra pessoa. Enfim, mas a Constituição de 88 parece que hoje em dia ela está bem relativizada. Não vou entrar nesse debate aqui, mas acho inacreditável que um grupo de pessoas pequenas, né, representem milhares de outros torcedores e que milhares paguem por causa de 10, 15, 20 pessoas que não respeitam leis e ordens. É lamentável. Enquanto é isso, os agressores do Pedro Scuti continuam livres, né? Então isso é muito importante falar também. Galera, vamos lá, vamos falar sobre o Fluminense, que acabou de desembarcar nos Estados Unidos, e a gente vai compartilhar com vocês aqui a tela. Fluminense desembarca nos Estados Unidos, graças a Deus, chegaram bem para o Mundial de Clubes. Está aí a rapaziada no avião, tirando a onda deles. Muito legal, muito legal. Vai falando que o Fluminense é o primeiro time brasileiro a pisar nos Estados Unidos, né, para a disputa do Mundial da FIFA. Com a programação definida, o Tricolor fará a preparação na Universidade da Carolina do Sul, na cidade de Colômbia, até a estreia no dia 17 contra o Borussia, às 13 horas, em New Jersey. A delegação chegou à cidade americana por volta de 7h45, 8h45 horário de Brasília, com 29 jogadores. João Arias e Lescano se juntam ao grupo após defenderem suas seleções nas eliminatórias. E a diretoria ainda pretende acertar mais 2 reforços para fechar 35 inscritos. O técnico Renato Gaúcho
tem 9 dias de treino para preparar o Fluminense para a estreia no Mundial de Clubes. Até lá, espera contar com o Germancano, que no embarque do Rio de Janeiro admitiu não estar 100%. Né? Além dos atacantes argentinos Canóbio, Keno, Facundo Bernal, ficarão à disposição para a disputa do torneio. É isso que eu falo, né? O Renato vai ter 9 dias de treino. Eu quero ver se ele vai continuar reclamando, né, do fato de não conseguir tempo de treino. 9 dias é suficiente, hein, seu Renato? Quero ver, hein? Galera, para fechar nossa curtinha, né? Curtinho o nosso Resenha Express de hoje, a gente vai trazer aqui mais um pouco dele, né? Do nosso Soteldo, mais um capítulo da novela Soteldo com vocês aí, ó. Fluminense chega a valores desejados pelo Santos e negócio por Soteldo esbarra em parcelamento. Vamos entender isso aqui um pouco melhor? O que diz a matéria do Marcelo Neves? Vamos lá. Bruno Cortes e Marcelo Neves. O Fluminense avançou pela contratação de Soteldo do Santos. Após troca de contraproposta, o tricolor chegou aos valores desejados pelo time paulista. Porém, o negócio esbarra nas condições de parcelamento e na avaliação interna do Alvinegro sobre a importância do atacante venezuelano. As cifras de transferências não são mais problema na negociação. Afinal, o Fluminense sinalizou que pagará o pedido do Santos. Os paulistas, entretanto, querem o dinheiro à vista, enquanto os tricolores desejam fazer um parcelamento. Gente, todo mundo sabe que quando se vende jogador hoje no futebol brasileiro, ninguém espera receber à vista. Isso aqui é muito estranho. Sabe o que isso aqui parece? Que o Santos não quer vender o jogador. E aí tá colocando esse obstáculo. Não existe isso no futebol brasileiro. Nem o Santos compra ninguém à vista. O Santos sempre parcela. Muito esquisito esse tipo de exigência do Santos. Lembrando que o Santos comprou o jogador por 4 milhões de euros. A metade do jogador, 50%. Os outros 50% é do Tigres do México. Então, na verdade, o Soteldo não custa os 4 milhões de euros que ele comprou, que o Santos comprou. Ele custa 8 milhões de euros. E a informação, que não está aqui no GE, mas que vários portais do Santos estão dando, como, por exemplo, o Diário do Peixe falou, que o jogador está comprando por 5 milhões de euros. Como é que é isso? O Santos compra por 4, mas compra por 5? Sabe? Que o Soteldo valorizou para custar 5 milhões de euros e não 4 como o Santos comprou? Enfim, não sei se essa notícia também dos portais tem veracidade, porque aqui não fala nada sobre isso. Ó. Além deste ponto, também há a incerteza por parte do Santos sobre negociar Soteldo. O entendimento é que não será fácil achar um substituto, mesmo recebendo o valor pago. O Peixe é o dono de apenas 50% dos direitos do atacante. A diretoria tricolor corre contra o tempo para fechar o negócio no prazo para inscrever o jogador na Copa do Mundo de Clubes, torneio que acontece nos Estados Unidos. A data de limite é 10 de junho, quando fecha a janela excepcional. Aí vai falando que ele sofreu lesões musculares no dia 15 de abril, ou seja, há pouco tempo, está recuperado, atuando pela seleção venezuelana. Os problemas físicos, no entanto, foram constantes ao longo do ano, desde que retornou ao time paulista. Soteldo foi comandado pelo Renato Gaúcho no Grêmio, defendeu o Grêmio. Aí falando aqui da passagem dele no Grêmio, e o Renato que está pedindo o Soteldo. É uma realidade isso. Galera, voltando aqui a essa questão do Soteldo, vamos lá. O Fluminense quer parcelar a compra do Soteldo. Isso aí é normal. O futebol brasileiro hoje ninguém compra à vista. É parcelado mesmo. Então o Fluminense está querendo parcelar. Se for o que a galera santista está dizendo, que o Santos está vendo por 5 milhões de euros, eu queria entender que lógica é essa do Fluminense querer comprar um jogador que custou 4 milhões para o Santos, que não valorizou nesse período, se bobear até desvalorizou, e pagar 5 milhões. Mas isso aí eu não vou entrar nesse detalhe, porque a gente não sabe a veracidade dessa informação que os blogs santistas estão dando e os canais. Então eu não vou entrar nessa vibe. Agora, o parcelamento é compreensível, Santos. Vocês querem à vista, vocês querem à vista porque vocês estão decididos em vender o jogador. Logo depois vem a matéria dizendo que o Santos avalia a importância do atleta. Ou seja, galera, o Santos não está querendo vender o Soteldo. O Fluminense está forçando uma barra para comprar, mas o Santos não está querendo vender. Para mim isso está muito claro. Porque o nível de dificuldade que o Santos tem colocado na venda desse jogador está claríssimo para mim que o Santos não está querendo vender. Ou vocês não concordam comigo? Comenta aí o que vocês estão achando. Enfim, tá parado nisso. O Fluminense chegou ao valor do Santos, quer parcelar e o Santos quer à vista, o Santos não sabe se quer vender. Enfim, esse é o imbróglio do momento e vai continuar a novela Soteldo, não sei por quais capítulos a mais. A verdade é que faltam 3 dias para a janela fechada do Mundial de Clubes. Lembrando que o Fluminense ainda está tentando um zagueiro, a gente ainda não conseguiu descobrir qual é o nome desse zagueiro que o Fluminense está negociando, mas o Fluminense está negociando com o zagueiro nesse momento. É isso, galera. Esse foi o Resenha Express de hoje. Se inscreve aí no canal. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo ou a próxima live. Valeu!